Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, há duas questões constantes da proposta de lei da televisão, mas que são retomadas na lei da rádio, que suscitam a nossa preocupação e com as quais gostaríamos de confrontar o Governo. A primeira diz respeito ao já célebre artigo 35º desta proposta de lei, cujo número 7º é, de facto, do nosso ponto de vista, muito preocupante quanto à salvaguarda da autonomia editorial das televisões. Porque este artigo diz, e muito bem, aquilo que é óbvio, que existe uma autonomia editorial, ou seja, os cargos de direção ou de chefia na área da informação são exercidos com autonomia editorial, estando vedado ao operador de televisão interferir na produção de conteúdos de natureza informativa, bem como na forma da sua apresentação. Até aqui tudo bem. O problema vem no número seguinte, quando se diz que se excetuam do disposto no artigo anterior, ou seja, já não haverá autonomia editorial, as orientações que visem o estrito acatamento de prescrições legais cujo incumprimento origina responsabilidade penal ou contraordem nacional por parte do operador de televisão. Bom, e a pergunta que eu coloco é de saber se o respeito pela lei só é exigível aos operadores de televisão e já não aos diretores. Ou seja, o que é que têm os operadores de televisão que os diretores de informação não possam ter relativamente aos deveres de cumprimento da lei. Ora, o que aqui se consagra é a possibilidade do próprio operador de televisão, entendendo que está em causa uma orientação que é suscetível de gerar responsabilidade penal ou contraordenacional por parte do operador de televisão e pratica aquilo que vulgarmente se chama um ato de censura. Ou seja, diz, os senhores não passam esta reportagem porque, se esta reportagem passar, nós provavelmente seremos submetidos a algum processo por difamação e nós não queremos ter essa responsabilidade. Ou seja, há aqui uma porta aberta, extremamente perigosa, para a intromissão das administrações na autonomia editorial das estações. Uma segunda questão, Sr. Ministro, e com isto termino, diz respeito à possibilidade de participação ou não dos municípios nos órgãos de comunicação social, e aqui o Partido Socialista retoma uma velha proposta que já teve in illo tempore e que não foi aceita por esta Câmara. Porque há uma disposição, neste caso é o artigo 12, que diz que é vedado às autarquias, entre outras entidades, é vedado às autarquias terem participação em órgãos de comunicação social, neste caso em televisões. Mas depois propõe uma disposição que diz, bom, mas as autarquias podem apoiar através de programas, desde que haja uma decisão da Assembleia Municipal por maioria de 2/3. E então, ou seja, ou bem que há uma questão de princípio, ou bem que não há. O que os senhores dizem é, as autarquias não podem participar nas televisões, porque isso é essa a razão, creio eu, vou terminar, Sr. Presidente, é essa a razão, creio eu, isso permitiria a instrumentalização de televisões por parte de órgãos de poder político local. Mas depois dizem que este princípio cede desde que a autarquia assim o decida. Em que é que ficamos, Sr. Ministro? Há princípio ou o princípio é para quebrar em razão de conveniências políticas?